Que a paz do Senhor esteja com todos e que tenham um dia e uma semana muito abençoados. Hoje nós vamos mergulhar em um texto carregado de emoção, de dor e de um significado teológico muito, muito profundo. O primeiro capítulo do livro de Lamentações. É um texto que não nos dá tempo para nos prepararmos, né? Desde a primeira palavra a gente já é lançado no meio das ruínas de uma cidade devastada. É uma imersão total na desolação. Exato. E para a gente navegar por esse cenário, o nosso material de base vai ser o próprio texto bíblico, mas com um guia especial, o comentário de Charles H. Dyer. Ele oferece uma estrutura assim notavelmente clara que ajuda a gente a encontrar uma ordem teológica no meio de todo esse caos. O que o Dyer faz de forma brilhante, eu acho, é mostrar que Lamentações não é só um poema triste, um desabafo. É, na verdade, uma reflexão teológica muito bem construída sobre causa e consequência, sobre a justiça de Deus e a responsabilidade humana. E essa é a nossa missão aqui. Não vamos só percorrer a dor da destruição de Jerusalém, vamos tentar entender, através da análise do Dyer, as razões teológicas por trás dela, explorar como a cidade é retratada, o porquê essa tragédia aconteceu e o que a história dela nos ensina. Sobre as consequências de se afastar de Deus. Exatamente. Vamos direto ao primeiro versículo, que é, assim, um soco no estômago. Como já a solitária cidade que era tão populosa, tornou-se como viúva, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Dyer descreve isso como uma metamorfose catastrófica, e a descrição não podia ser mais precisa. A queda é vertiginosa. É uma queda total. E o Dyer argumenta que Jeremias, o autor tradicional, ele condensa toda essa tragédia em 3 grandes mudanças já nesse primeiro verso. A primeira, como você disse, é a mudança populacional. A imagem de uma cidade que antes era vibrante, cheia de vida, de mercados, de festas, e agora está vazia, silenciosa. É assustador. É a ausência onde antes tinha abundância. É quase como se o espírito da cidade tivesse sido arrancado. Exatamente. A segunda mudança que o Dyer destaca é a econômica. A cidade que era grande entre as nações, agora é uma viúva. E olha, é crucial entender o peso dessa palavra no Antigo Testamento. Sei, uma viúva não era só alguém que perdeu o marido. Não mesmo. Era o arquétipo da vulnerabilidade, da perda de status, de proteção. Sem um provedor, ela dependia totalmente da misericórdia da comunidade. Jerusalém, a grande metrópole, foi reduzida a essa condição de dependência, de desamparo. E isso nos leva à terceira mudança, que parece ser o golpe final na dignidade da cidade. Sim, a mudança social. A princesa, entre as províncias, se torna uma escrava. A que antes governava, agora serve. É a inversão completa de poder. Dyer enfatiza que, em poucas linhas, o poema nos arrasta do topo da glória para o fundo da humilhação. E essa queda abrupta prepara o terreno para a pergunta que vai ecoar o capítulo todo. Por quê? Exato. Mas antes de chegar no porquê, o texto intensifica o quê. O verso 2 fala que ela chora amargamente de noite e que todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Isso me leva à questão da traição. Como é que o Dyer interpreta quem são esses amigos? Esse é um ponto central na análise do Dyer, porque eleva a traição de um nível puramente político para um nível teológico. Ele explica que esses amantes e amigos são, num nível superficial, claro, as nações vizinhas. O Egito, por exemplo. Exato, com quem Judá fez alianças. Mas num nível mais profundo, e que é o fundamental, eles representam os deuses falsos e os ídolos nos quais a nação colocou sua confiança. Isso é fascinante, porque a leitura mais imediata é a da traição humana, de aliados políticos que falharam na hora H. O Dyer descarta essa camada ou ele a vê como parte de um problema maior? Ele a vê como um sintoma do problema maior. A traição política foi real, foi dolorosa, sem dúvida. Mas, segundo Dyer, ela foi a consequência inevitável da traição espiritual. Entendi. Ao buscar segurança em alianças com nações pagãs, e pior, ao adotar os deuses deles,
Judá abandonou seu verdadeiro protetor, o Senhor. Então, a base da segurança deles se mostrou uma armadilha. As mesmas nações em quem confiaram se tornaram seus opressores. Então, a dor externa é um reflexo de uma quebra interna. O comentário do Dyer situa isso historicamente, certo? Sim, ele nos lembra que o pano de fundo de tudo isso é o cativeiro babilônico, ali entre 605 e 538 a.C. O poema descreve um colapso total da sociedade. As estradas para Sião estão de luto, vazias. Os sacerdotes, sabe, o coração espiritual da nação, eles gemem. Os líderes, os príncipes, fugiram e foram capturados. Não é só uma derrota militar, então. De jeito nenhum. É a desintegração de toda a estrutura social e religiosa. O que nos leva, inevitavelmente, à grande questão. Por que tudo isso aconteceu? O texto não é sutil e o comentário do Dyer vai direto ao ponto. O versículo 8 afirma: Jerusalém pecou gravemente. Exato. O Dyer é muito enfático ao dizer que, para o autor de Lamentações, essa catástrofe não foi um acidente, não foi um ato de um Deus caprichoso contra um povo inocente. Foi o resultado direto, inevitável, das próprias escolhas deles. É a teologia do colher o que se semeia. Na sua forma mais devastadora, a causa raiz que os profetas denunciaram tantas vezes foi a idolatria persistente e a rebelião contra a aliança com Deus. E o Dyer detalha como esse pecado se manifestou em consequências bem concretas, não é? Ele foca em duas em particular. Sim, duas consequências que são quase um espelho do pecado original. A primeira é a profanação do santuário. O texto diz que ela viu nações pagãs entrarem no templo, um lugar onde Deus tinha proibido explicitamente que entrassem. E o ponto do Dyer aqui é a ironia trágica disso tudo. Exatamente. O povo de Jerusalém tratava o templo como um talismã. Tipo uma pólice de seguro divina. Não importava como eles viviam, o prédio estava lá para proteger. Precisamente. Eles acreditavam que enquanto o templo estivesse de pé, Deus nunca, jamais, permitiria que a cidade fosse destruída. Valorizavam mais a estrutura de pedra do que a obediência e a santidade que ela deveria representar. A análise do Dyer é incisiva. A desobediência leva à destruição. E como eles profanaram o templo espiritualmente com a idolatria. Deus permitiu que ele fosse profanado fisicamente pelos inimigos. Foi uma lição visual e brutal. Uma lição sobre a diferença entre religiosidade e relacionamento. E a segunda consequência que ele destaca: A fome severa. O versículo 11 pinta um quadro horrível. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimentos. Dyer usa essa imagem para ilustrar o que ele chama de a futilidade do materialismo. Faz todo sentido. Durante o cerco, de que adiantava ter ouro, prata, joias, se não tinha pão para comer? A crise forçou uma reavaliação radical de valores. Os tesouros que definiam o status deles se tornaram inúteis diante da necessidade mais básica de sobrevivência. Isso é devastador. A gente vê a cidade por fora, entende as causas, mas o texto muda de marcha aqui, né? Na metade do capítulo, a perspectiva, ela muda drasticamente. De repente, é a própria cidade que começa a falar. Sim, é uma virada narrativa muito poderosa. Segundo Dyer, o poema passa de uma observação externa para uma personificação interna. Jerusalém ganha uma voz e se dirige diretamente a quem passa por ela, numa tentativa desesperada de ser vista, de ser compreendida. E ela clama no versículo 12: Todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha. E nessa fala, ela não culpa só a Babilônia. Ela aponta diretamente para Deus. Sim, e esse é um ponto teológico fundamental. Ela reconhece que a Babilônia foi um instrumento, mas a causa final foi o Senhor que a afligiu, no dia do furor da sua ira. Aí Dyer nos mostra como o poema usa 4 metáforas incrivelmente fortes para descrever a natureza desse julgamento divino. O Dyer aponta 4 imagens para o julgamento. O que elas juntas nos dizem sobre como o texto enxerga a justiça divina. Parece ser algo bem mais complexo que uma simples punição. É uma ótima pergunta, porque a força está no conjunto.
O que é impressionante é que essas 4 imagens, fogo, uma rede, um jugo e um lagar, todas pintam um quadro de uma força que é inescapável e avassaladora. O Dyer não está só listando punições, ele mostra que a justiça divina é retratada como algo interno e externo ao mesmo tempo. Vamos começar pela primeira, o fogo nos ossos. Isso é um juízo que consome por dentro, uma dor que não se pode ver, mas que queima na alma. E a segunda imagem, a da rede, já move essa ação para o exterior. Exatamente. Estendeu uma rede aos meus pés. O Dyer explica que essa linguagem de um caçador. Deus a encurralou, a capturou. Não havia rota de fuga, entende? A armadilha foi montada e ela não pôde escapar. Isso transmite a ideia de um julgamento soberano e inevitável. A terceira metáfora, a do jugo, parece falar sobre o peso do próprio pecado. Sim. Fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O jugo era usado para controlar animais de carga, forçando-os a carregar um peso. Aqui, os próprios pecados de Jerusalém se tornam o jugo. É uma imagem poderosa da escravidão, mas também do peso esmagador da culpa. Eles estão literalmente carregando as consequências das suas ações. E a última imagem, a do lagar, essa é talvez a mais violenta de todas. Sem dúvida. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Uvas eram esmagadas sobre os pés para produzir vinho. Aplicar essa imagem à virgem filha de Judá é chocante. Indica uma destruição completa, violenta, humilhante. Dyer nota que essa ação é frequentemente associada nos profetas a um juízo final, absoluto. Então, a mensagem coletiva é que não havia escape. Nem por dentro, nem por fora. E em meio a tudo isso, o sentimento de abandono é total. O comentário do Dyer destaca um termo específico que o texto usa para descrever como Jerusalém se sentia. Sim, e é um detalhe que adiciona uma camada de profundidade imensa. O texto diz que ela se tornou uma coisa impura. E o Dyer aponta para a palavra hebraica específica aqui, nidar. Isso não é só sujo no sentido comum. Certo. Nidar se refere a uma impureza cerimonial, como a de uma mulher em seu período menstrual. Algo que, sob a lei mosaica, a separava da comunidade e do sagrado. A cidade não se sentia só derrotada, ela se sentia espiritualmente excomungada, intocável, rejeitada por Deus e pelos homens. Diante desse julgamento total, desse abandono tão profundo, a reação da cidade é surpreendente. Ela não amaldiçoa a Deus, ela faz algo diferente. Exatamente. No meio da dor mais profunda, surge um momento de clareza teológica impressionante. No versículo 18, a cidade personificada declara: "O Senhor é justo, pois me rebelei contra a sua palavra." É a grande virada do lamento. É a confissão. Há um reconhecimento explícito de que o sofrimento, por mais terrível que seja, não é arbitrário. É a consequência justa da sua própria rebelião. Ela assume a responsabilidade. Mas a oração dela não termina com essa confissão, né? Ela também clama por justiça contra aqueles que a destruíram. Sim, e esse é um aspecto importante. Depois de admitir a própria culpa, ela pede a Deus que trate seus inimigos da mesma forma. Faze com eles como fizeste comigo. O Dyer observa que essa oração não é respondida de imediato. A Babilônia continuaria seu império por um tempo. No entanto, ele argumenta que esse clamor não é só um pedido de vingança. É uma afirmação de fé na justiça final de Deus. Aponta para um conceito profético maior, o futuro dia do Senhor, quando a justiça divina será aplicada a todas as nações. É uma oração que diz: "Eu confio que no final, tu vais acertar todas as contas." Percorremos um caminho de profunda dor neste capítulo. Vimos a devastação de Jerusalém de fora, entendemos pela análise do Dyer que a causa raiz foi o pecado, a confiança mal colocada, e ouvimos o próprio lamento da cidade, que, no seu sofrimento, encontra espaço para confessar e reconhecer a justiça de Deus. Sem dúvida. O comentário de Dyer nos ajuda a ver que o sofrimento, na perspectiva bíblica, não precisa ser sem sentido. Ele está dolorosamente conectado às escolhas, à aliança entre Deus e seu povo. A dor não é minimizada de forma alguma,
mas é interpretada através da lente da soberania e da justiça divinas, o que, paradoxalmente, é o único caminho para encontrar algum significado nela. Essa jornada nos deixa com essa mistura complexa de desolação absoluta, uma confissão de culpa brutalmente honesta e uma tênue esperança na justiça final de Deus. Se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, a análise do Dreyer sobre o templo ser tratado como um amuleto da sorte, valorizado mais pela presença física do que pela obediência que deveria inspirar, é particularmente poderosa. E isso nos deixa com uma pergunta atemporal, que transcende a antiga Jerusalém. Qual seria? Quais são os templos modernos, sejam eles instituições, rituais, tradições ou até mesmo ideologias, nos quais as pessoas hoje podem estar se apoiando para ter uma sensação de segurança, enquanto talvez negligenciam o verdadeiro relacionamento e a obediência que esses símbolos deveriam representar? Uma reflexão que ecoa com força até hoje. Que essa reflexão nos acompanhe. Deus abençoe todos os ouvintes.